Tô aqui para te dar a melhor estratégia para você estudar o assunto que mais cai no Enem, ecologia. Exatamente. A famosa ecologia. Ah, professor, mas é fácil. Ah, professor, mas é isso, mas é aquilo. É ecologia que cai mais no Enem. Acertar 4, 5 questões de uma prova faz diferença para você? Então fica aqui nesse vídeo. Por quê? Porque você precisa gabaritar esse tipo de questão. Esse tipo de questão não pode passar por você. Seja porque é uma parcela muito grande da prova de biologia, seja porque são questões muito fáceis, geralmente, então a TRI é lá em cima, seja porque no conjunto total você está ali adicionando 4 a 5 acertos no seu número de acertos geral na prova de natureza. Então o caminho para chegar lá é por aqui. Então olha só, quando você pega uma plataforma como a nossa aqui da M Academy, você tem 4 módulozinhos bem bonitinhos, bem gostosinho, de você estudar ali ecologia, bem tranquilo. Só que aí você pode se falar assim, ah professor, então beleza, é mais fácil, vou deixar para o final do ano. Primeiro erro, ecologia é mais fácil, é o que mais cai, gasta menos energia, mata no começo do ano. Mata ali logo no começo do ano. Por quê? Porque você já aumenta o teu rendimento e a partir do momento que você termina a ecologia bem feito, primeiro que aquilo que a gente faz bem feito, a gente só faz uma vez. E se você fez bem feito, a partir daquele momento que você terminou, fez bem feito, você vai passar a acertar 4 a 5 questões em todos os simulados que você fizer, a mais. Então, olha só, o teu rendimento já vai começar visualmente a mudar. Então, isso já vai fazer diferença para você. Por quê? Porque isso vai te motivar. Poxa, meus acertos estão aumentando. Nossa, eu já estou acertando, estou gabaritando todas as questões de ecologia. Aí depois eu vou para outro assunto, começo a gabaritar também. Aí eu começo a gabaritar outro assunto. Então já você está perfazendo aí 9, 10 questões da prova de biologia, quando antigamente você tinha um número de acertos muito baixo. Então, tem um caso, né, muito próximo a mim, que veio pra gente aqui acertando, olha só, pasme, 3 questões a 4 questões em biologia. 3 a 4 questões em biologia. Isso é um resultado muito ruim, sim ou não? Beleza? Pegamos essa estratégia, focamos nesse tipo de estratégia que eu estou passando para vocês aqui. Foi para o Enem. 12. 12 questões em biologia no Enem feito depois da aplicação dessa estratégia ao longo do ano. Faz diferença para você estar acertando 4 e passar para 12? Aí é contigo, né? Se faz sentido, então fica comigo. Ecologia. O que é que mais cai dentro da ecologia? Não é tudo de ecologia que cai na prova do Enem e não é tudo de ecologia que sempre vem fácil no Enem. Olha, muita atenção. É isso que eu quero passar para você. Quando a gente já chega aqui para ver esses 4 módulos, você vai ver que tem conceitos gerais, estrutura trófica, ecossistemas, ciclos e meio ambiente. Desses 4 módulos, o que mais cai no Enem, ciclos e meio ambiente, certo? Porque dentro desse módulo você vai ter a parte de ciclos biogeoquímicos e você vai ter a parte de meio ambiente, que é a parte de ecologia ambiental. Sempre cai esses dois conjuntos aí dentro de biologia. Sempre cai esses dois conteúdos dentro da parte de ecologia numa prova do Enem, tá? Então você tem ciclos biogeoquímicos, tem meio ambiente ali. Então olha só, pega isso aqui para você agora, ó. Abrir o módulo de ciclos e meio ambiente. Tá separadinho para você estudar. Você pode direcionar o seu olhar para aquilo que você tem mais dificuldade ou aquilo que tem mais recorrência. Então, por exemplo, vou pegar um módulo de humanidade e ambiente, um módulo de ambiental e vou abrir porque ele é o que mais cai no Enem. Então, olha só, eu tenho duas aulinhas aqui ó, que perfazem aí em torno de 40 minutos para conversar sobre os principais problemas ambientais e te trazer algumas atualidades que podem ser cobradas em prova. E depois você tem uma aula de exercícios onde você vai resolver essas questões sobre problemas ambientais e tem a resolução em vídeo comigo. Eu resolvendo a questão com você. Então preste atenção, tu pega um assunto que é cargo-chefe no Enem. Em 40 minutos tu consegue assistir às aulas com ele. Se você não tiver nenhum conteúdo sobre ele, você pega ali do zero, aprende e depois vai exercitar. Isso aqui faz diferença? Faz diferença. Por quê? Você está fazendo os dois principais passos do processo de aprendizagem, que é o quê? A codificação e a consolidação. Na aula, eu capto códigos, eu ganho peças de um quebra-cabeça. Mas quando eu resolvo questões, eu estou dando ao meu cérebro o caminho de como usar essas peças do quebra-cabeça. Eu estou aprendendo como aquilo ali é importante para mim a nível de utilização, a nível de aplicação. Então é assim que eu faço a apreensão dos códigos, a codificação e a consolidação desse conteúdo, dizendo para o meu cérebro que aquilo é importante. Então aqui você tem uma estruturação do conteúdo de ecologia para a forma como você aprende, para a forma como o teu cérebro funciona. Ele precisa ter os códigos, se ele nunca viu,
E sabendo esses códigos, tendo esses códigos em mão, ele precisa saber aonde colocar essas peças do quebra-cabeça. E é os exercícios que vão mostrar isso. Ter isso daqui na tua jornada faria ou não faria diferença para você numa caminhada de conseguir acertar mais questões, seja em biologia, seja em qualquer outra matéria do segundo dia, por exemplo? Faria diferença, com certeza. Porque faria para mim, na época do vestibular não tinha isso. Eu era um aluno que era muito focado na parte conteudista. Eu era o famoso engolidor de apostila. Podia colocar 3 apostilas de biologia na minha mão. Até o período da revisão, eu ia ter lido todas as páginas, ia ter grifado todos os capítulos. Quando botasse um simulado na minha mão, eu ia com certeza ir mal naquele simulado. Principalmente se fosse um simulado matriz Enem, ou seja, de assuntos variados. Quais eram os únicos simulados que eu me dava bem? Os simulados que eram progressivos. Por quê? Porque eu só tinha questões daqueles assuntos que eu estava vendo até o momento. Então a leitura da apostila, a aula do professor estava muito recente na minha mente. Mas o processo de codificação e consolidação não eram bem feitos. Então quando eu chegava no Enem no final do ano, eu falhava em questões que eu tinha tido contato, mas que eu não tinha aplicado em questões, resolvido listas, visto simulados ao longo do ano. Então, ter esse processo estruturado faz toda a diferença para um processo de jornada preparatória. E eu sei porque eu tenho mentorados aqui na mentoria e eles passam por essa estruturação estratégica da forma como eles estudam e aprendem. Então, se você quer sentir na pele como é isso, deixa eu falar para você. Eu quero liberar 15 dias de acesso gratuito para você usar a plataforma desse jeito. 15 dias de acesso gratuito. Você vai ter acesso ao que eu não tive na época do meu vestibular, eu queria muito ter tido, sem precisar nem passar um cartão. Clica no link aí, você vai ter 15 dias de acesso para ver essa plataforma por dentro. Química, física, biologia, matemática e os simulados que a gente tem aqui dentro também. Então, tudo isso e mais. Os simulados não vem com gabarito só, letra C, B, A, ou gabarito comentado, dizendo ali por que aquela alternativa é a correta. Não. Vem com resoluções em vídeo. Você vai ter mini aulas para você entender o porquê você errou aquela questão que você errou. Simples assim. Isso destrava rendimento. Grava isso na tua cabeça. Isso destrava rendimento. Não é você focar só numa maneira de estudar. É você aprender a estratégia e montar a estratégia entendendo como o teu cérebro funciona. É isso que vai destravar o teu resultado. Então, quando você pega um módulo de ecologia como esse, por exemplo, um aluno chega para mim no final do ano e diz: professor, eu nunca vi ecologia na minha vida, não sei por onde começar, são 4 módulos, eu não vou ter tempo daqui para o final, até o Enem, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aluno e vou dizer assim: olha, pega esse módulo 4 de ecologia e você vai assistir ele da seguinte forma. Tem uma lista lá no começo, uma QTQzinha, você faz as questões, pessoa, mas eu nunca vi na vida, então você vai errar, logicamente. O que você está errando é o que você realmente você não consegue resolver, você não sabe, tem dúvida, então você vai assistir aula disso daí, tá? Daquilo que você já acerta, porque ecologia é um assunto que a gente vem vendo desde o ensino fundamental, concorda? Tia Lourdes, lá na época do fundamental, já falava de biologia para você. Falava que os seres vivos, eles interagem entre si, falava que os seres vivos, eles tinham uma relação entre aqueles que eram fotossintetizantes e os outros que eram carnívoros. Então você já tem um contato prévio com a biologia desde a sua infância. Então é muito comum que existam questões que você consiga acertar pelo seu conhecimento de vida, tá? Então esse tipo de questão você não vai perder tempo reassistindo aula porque ele já está bem sedimentado na sua mente. Você precisa focar naquilo que cai mais e que você não sabe. Então esse aqui é o foco dessa estratégia. Ciclos biogeoquímicos, que é um assunto que o Enem gosta muito, porque cada ciclo desse vai ter aí um número de etapas, de processos muito específicos e muito particulares, que o Enem ama cobrar para saber se o aluno está por dentro disso ou não. E é muito comum a gente ver esse mesmo conteúdo de ciclos aparecendo como ganchos ambientais. Tem um problema, por exemplo, no ciclo do carbono, porque a gente tem a queima de combustíveis fósseis. Olha só como eu já linkei uma coisa com a outra. Então, queimar combustíveis fósseis intensifica processos decorrentes do próprio ciclo do carbono na atmosfera. Então, a gente já começa a linkar uma coisa com a outra. Por quê? Eu estou pegando as peças do quebra-cabeça e eu já sei onde aplicar e como correlacionar elas. Então, veja que eu já estou num nível mais acelerado ou num rendimento mais alto de conectar esses conhecimentos. Então é isso que você vai conseguir fazendo essa estratégia de direcionar o seu olhar para aquilo que você precisa realmente aprender para resolver uma prova como essa, tá? Então esse aqui seria um módulo que eu diria para você, ó, foca nisso aqui. Se você não tem tempo ou se você não sabe por onde começar, comece por isso aqui. Não tem muitos pré-requisitos. Na verdade, eu acho que nem tem pré-requisitos para você entender ciclos biogeoquímicos. É só você olhar para o ecossistema
e saber o que está acontecendo ali com relação a cada um desses componentes. Carbono, nitrogênio, fósforo. E ainda vou deixar um direcionamento ainda maior. Dentro de ciclos biogeoquímicos, o que mais cai é ciclo do nitrogênio em primeiro lugar e ciclo do carbono. Acabou. Esses são os dois ciclos que mais tem recorrência no Enem. Ciclo do nitrogênio é tão importante para o Enem que caiu 2 vezes na mesma prova. 2 questões numa mesma prova com ciclo do nitrogênio. E ecologia ambiental não preciso nem falar. Desastres ambientais, rompimento de barragem, derramamento de petróleo, contaminação do solo, processo de eutrofização, tudo isso está aqui dentro. Então você vai ter aqui um compêndio estratégico do que mais cai dentro desses conteúdos. Então não vem com essa historinha falar para mim que ecologia é qualquer coisa que aparece lá sobre meio ambiente na prova do Enem, não. Tem métrica, tem assunto, tem conteúdo envolvido e você precisa olhar para ele especificamente. Saindo de ecologia, meio ambiente e ciclos, o outro que mais cai é a parte de ecossistemas, onde a gente vai entender sobre populações e sobre biomas, tá certo? Então, nesse conceito aqui, a gente vai conversar sobre relações ecológicas, sobre estabelecimento de comunidades biológicas e sobre biomas. Então, aqui seria um outro conteúdo que sempre cai, sempre é recorrente e é importante você observar, tá? Que são modelos de questões muito, muito bem sedimentados dentro da prova de biologia. Então eu já consegui dar aqui um caminho das pedras para vocês seguir quando o assunto é ecologia. Então tenha isso em mente. Estratégia na hora de estudar, por onde começar, por onde ir, vai fazer diferença na hora do seu rendimento, com certeza, tá? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo sobre estratégia. Eu como seu mentor e como professor de biologia também. Valeu!